Pessoal, sempre que eu faço avaliação de um veículo, eu faço também um resumo dessa avaliação, né? Quanto também a opinião do dono. Então, quando eu pego um carro, avalio, eu também pego o dono falando sobre o carro, para que a gente tenha a dimensão não só da nossa experiência, da nossa utilização do carro, mas também de alguém que é dono do carro, usa ele no dia a dia e pode agregar informações para a gente, dar a opinião pessoal dele sobre aquele veículo em específico. Agora, em se tratando especificamente do resumo, vamos fazer um resumo desse Hyundai Tucson 2018, é o chamado New Tucson. Se você quer ver a avaliação completa, clica aqui no card. Se você quer ver só esse resumo para ter uma ideia geral do veículo, vem comigo. O Tucson basicamente foi lançado em 2004, né? E em 2017 veio essa versão nova, então é a segunda geração. Ele na realidade é uma combinação do Tucson com o iX35, então ele herda um pouquinho de característica de cada um desses dois carros. Ele é um SUV médio e ele tem 9 concorrentes no mercado, sendo assim os principais. O principal, sem dúvida nenhuma, é o Compass, que é o líder da categoria, até porque o Compass ele tem uma versão 4x4 e a diesel. Então isso favorece bastante para que ele tenha se disseminado dentro do mercado e se tornado o líder da categoria. Mas eu não estou aqui para falar de Compass, eu estou aqui para falar do Tucson. Então basicamente ele é um carro com motor 1.6 turbo, que ele rende 177 cavalos e 27 kg de torque. Ele não tem versão flex, é só a gasolina, também não tem versão a diesel, também não tem versão 4x4. É só essa aqui e acabou, Zé Fini, filhão. Ele tem obviamente duas versões, mas aí o que muda basicamente é o pacote de itens de série. A gente está aqui testando uma GLS, existe também a Limited. Agora, não se atenha a esse manualzinho, por assim dizer, que diz o seguinte: a versão GLS tem isso, isso, isso. Versão Limited tem aquilo, aquilo, aquilo. Não, nem sempre isso quer dizer alguma coisa. Por exemplo, eu estou aqui nessa GLS e ela tem uma série de itens do Limited que a dona não mandou colocar por fora. Ela foi uma versão lançada para estimular as vendas, né? Então isso ocorre com muita frequência. Como também ocorre o contrário, uma canibalização de determinadas versões para baixar o preço dela e fazer ela competir com outro concorrente. Então esse tipo de subversões acontecem o tempo todo. Então por mais que eu diga que essa versão tem A, B e C, o ideal, o correto é você ver o veículo que você está comprando, seja um seminovo, aí você vê com o dono, ou seja na concessionária você vê com o vendedor, exatamente quais itens que o carro vem, porque não tem um manual que seja 100% certo. Essa questão de itens de série em relação às respectivas versões, ele é falível. Esse carro é puxado por um câmbio automatizado de dupla embreagem, com 7 velocidades, 0 a 100 em 9 segundos e alcança até os 200 km por hora. Já que falamos desse câmbio automatizado, ele não é aquela porcaria dos câmbios automatizados que existiam há algum tempo atrás, tipo Power Shift, iMotion, aquelas melecas, não. Aquilo era um lixo. Esse aqui é um câmbio moderno, é um câmbio que ele promete ser um meio termo entre o câmbio CVT e o câmbio automático convencional. Então ele promete mudanças de marcha suaves, lineares e sem trancos e com bom consumo de combustível. Na prática, o que eu observei? De fato, num regime de mudança de marchas light, tranquilo, você usando no dia a dia sem exigir do carro, ele realmente faz mudanças de marchas suaves, sem tranco nenhum, você praticamente não percebe que ele está mudando de marchas, e o consumo também é bastante interessante para as características, o peso do carro, ficando aí em torno de 10 km por litro na cidade e 12 na estrada. Agora, quando você exige do câmbio, ele sempre vai ter um certo delay. Então você vai fazer uma retomada, você crava o pé, ele não tem uma resposta imediata, ele dá aquela brochadinha inicial,
e aí ele puxa. Então ele sempre tem um delay entre você cravar o pé e ele te entregar o retorno. Isso seja para o início da aceleração ou até entre as mudanças de marcha ao longo do restante da aceleração. Segunda para terceira, terceira para quarta, quarta para quinta. Ele sempre dá essa brochadinha, por assim dizer. Eu vou dar um Viagra para esse carro. Mas basicamente é assim, você crava o pé, ele... sabe? Ele sempre dá umas brochadas, tanto no início da aceleração quanto ao longo das mudanças de marcha. Mas ainda assim, para a maioria esmagadora das pessoas, sendo muito franco, vocês vão perceber muito pouco isso. É mais alguém que já testou diversos carros, trabalha com isso, é extremamente exigente em relação ao câmbio, consegue perceber isso de maneira mais clara. Para a maioria das pessoas é um câmbio que ele vai te atender, vai te entregar uma resposta boa, até porque esse motor é sensacional. A suspensão dele é boa, é uma suspensão com uma pequena rolagem de carroceria, mas também tradicional dos SUVs médios, e também com um bom sistema de freios. É o que eu sempre falo, né? Todos esses veículos, SUV compacto, SUV médio, eles têm uma combinação de câmbio, suspensão e freio que é meio comoditizado, é meio igual para todo mundo. Então dificilmente você vai pegar um que fala, porra, esse é sensacional. Não, é tudo meio que igual. Tem uma característica ou outra que faz com que seja melhor, dependendo da característica do próprio condutor, mas em geral é comoditizado, você não vê grandes pontos positivos ou negativos. Então o câmbio é satisfatório, a suspensão é satisfatória para boa, eu gostei, eu achei que ele teve pouca rolagem de carroceria e eu fiz umas curvas em alta aqui e senti pouco essa rolagem de carroceria, e o freio também é bastante satisfatório. Enfim, em relação aos itens de segurança, ele tem um pacote recheado: ABS, EBD, controle de tração, controle de estabilidade, airbag para tudo que é lado, parece até um bote inflável esse trem aqui. Então, airbag do motorista, do passageiro, lateral, cortina, enfim, um conjunto recheado realmente de itens de segurança. O destaque do carro fica por conta desse full windows, quer dizer, um teto solar panorâmico, totalmente automatizado. Você dá um clique, ele abre o cortina, dá o segundo, ele abre o vidro. Ele não tem divisão entre um vidro e outro, então realmente ele é full, é um espetáculo, é muito bonito. Ele possui start-stop, kitzinho multimídia. Internamente é um carro que não tem grandes destaques, toda a parte do habitáculo interno, painel, laterais, é aceitável, é mediano. Não tem nada que se destaque, não é um painel moderno, arrojado, bonito, elegante, assim como por exemplo o Peugeot 3008, ou o próprio Compass também é diferenciado. O Tiguan, apesar de ser uma coisa um pouco mais burocrática também, isso é uma característica da Volkswagen, eu ainda acho mais bonito do que esse aqui, mas ainda assim é um painel razoável, não é algo que você olha e fala, meu Deus do céu, não é, mas também não tem nenhum ponto assim que você fala, nossa, que bonito, que elegante, nada, é padrão. É claro que essa versão aqui que eu estou analisando é uma versão que, como os bancos são de couro na cor creme, essa mesma cor creme ela vai para o painel, como vocês estão vendo aí. Então ele tem um bicolor preto com creme no painel e umas aplicações de black piano e tal. Então acaba ficando realmente bem bonito. Mas ainda assim, mais uma vez, não é um painel, um conjunto que se destaque frente aos seus concorrentes. Ele tem 5 anos de garantia, o que é um ponto positivo para a Hyundai, e também ele é um produto nacional, assim como o Compass. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que eventualmente na necessidade de alguma peça você tem ela produzida aqui no Brasil, o que os veículos importados podem te dar um pouco de trabalho na hora da reposição. Ele possui uma central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e CarPlay, Bluetooth, você pode fazer espelhamento, enfim, é aquele kitzinho também hoje que praticamente todos os carros, especialmente num nível mais premium, já vem automaticamente. Ar-condicionado digital automático Dual Zone, tanto aqui no habitáculo da frente quanto na parte traseira também tem as saídas de ar. Ele também tem rebatimento elétrico dos retrovisores, utiliza rodas de aro 17 na versão GLS e de 18 polegadas diamantadas na versão Limited. Pessoal, isso é um resumão do carro que eu fiz, tá? Para vocês terem uma ideia geral, sempre em poucos minutos, sem precisar ver um vídeo longo de 20, 30 minutos. Mas se você quiser ver a avaliação completa, clica aqui. Ou se foi suficiente para você, já deixa teu like aí, compartilha com teu amigo, com a amiga, com o primo, com o periquito, seja lá com quem for. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação. Isso é vital para que qualquer canal exista. Um forte abraço e
Fui!